Muito bem, voltamos aqui ao programa Tribuna Livre. Obrigado pela audiência. Pessoal, vamos compartilhar aqui que é importante. Guarulhos não tem TV, então vamos fazer das redes sociais desse programa, da TV Guarulhos, a TV da cidade mesmo. Aqui você pode ligar, você pode participar, você pode fazer perguntas. Hoje nós temos o prazer de receber um vereador aqui e você, inclusive, pode fazer a pergunta diretamente para ele se você quiser. E ele não tem medo de responder qualquer coisa. Aqui nosso grande amigo, conterrâneo, Laércio Santos. Olá, Roberto, muito prazer retornar aqui no seu programa, primeira oportunidade nesse ano. Estamos aqui para dialogar sobre os problemas das nossas cidades, que sabemos que são grandes e muitos pela frente. Olha, eu sei que vai aparecer um monte de perguntas, mas eu trouxe ele aqui porque ele é um grande advogado. Eu fiquei na dúvida, minha dúvida na época, vereador Laércio, era a respeito do Lula, que ele vinha falar sobre o Lula, tal, aí não deu muito certo, tal, mas acabou vindo hoje. E a minha dúvida era o seguinte, ele estava condenado em segunda instância e já estava com viagem marcado para um país da África, né? Não que eu achasse que ele ia fugir, meu pensamento não era esse. Meu pensamento é o seguinte, poxa, às vezes a pessoa está sendo investigada e o juiz já determina que a pessoa não saia da cidade. Aí eu ia perguntar, como é que ele pode viajar? E aí o passaporte dele foi pedido, mas na verdade foi pedido de um outro juiz que não tem nada a ver sobre... Como funciona isso, vereador? Ô, Roberto, todos nós, quando eventualmente venhamos estar respondendo a uma ação penal, a gente pode informar o juiz onde tramita a ação, onde está em andamento a ação criminal, e o juiz ele autoriza a sua viagem para onde quer que seja, para fora da comarca, para o exterior. E pelo que me consta, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, através do seu advogado, o fez lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, é tanto que não houve nenhum obstáculo para a viagem dele. Como você muito bem disse, a restrição ocorreu em uma outra ação que está em andamento na cidade de Brasília, no Distrito Federal, né? Você veja, o direito ele não é uma ciência exata, ele é bem dinâmico, ele é interpretativo. Então, lá no TRF da 4ª Região, entenderam por bem que não tinha problema nenhum. Já no juízo de primeiro grau do Distrito Federal, entendeu de forma diferente. E aí a decisão foi feita, tem que se cumprir e obedecer, né? É verdade. Ele condenado em segunda instância, no entendimento do senhor, existe forte possibilidade dele ser absolvido nessa questão lá na frente, no Superior Tribunal? O que o senhor entende? Roberto, eu não sou especialista na área penal, mas nós que temos uma bagagem no direito, né? Temos como expor, e eu acredito que da forma que a situação vem sendo conduzida, os fatos que estão lá evidenciados, aquilo que a gente acompanha um pouco distante, eu digo distante porque a gente não vivencia o processo num todo, eu acredito que essa decisão contra ele venha a ser confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça e talvez até pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele vai realmente ser condenado. Eu não acredito de uma prisão imediata do mesmo, né? Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal deva rever o posicionamento dessa questão que surgiu um pouco recente de que qualquer condenado em segunda instância já pode ser recolhido ao sistema prisional. Eu não acredito que essa situação ela venha se confirmar, haja vista que o Supremo Tribunal Federal eles já estão analisando essa situação e deva aí ter uma modificação a respeito. Você já falou da sua vivência, não segue essa questão mais criminal. Mas quando existe algum tipo de pesquisa, tipo, quando a pessoa é condenada já em segunda instância, existe, por exemplo, 50% do povo, 80% mantém, o Supremo mantém, ou absolve. Existe esse tipo de pesquisa ou não? Eu desconheço se existe. A gente sabe que tem o clamor popular. Existe o clamor popular, como também existe um grande questionamento país afora. Até acredito que se houvesse um plebiscito, apoiaria com bastante ênfase a maioridade penal aquém dos 18 anos, né? Mas não é pelo clamor popular que o judiciário se baliza. Ele vai pelas normas do direito e dificilmente eu acredito que isso se mantenha. Nos acompanhando, o Marcelo Casemiro está dando boa noite para nós, a Cristina Freitas, Fábio Ferreira Jesus, a Isilda Santos está reclamando aqui, passagem só aumenta e o salário mínimo quase nada.
O que é isso? Um absurdo. A Isilda passando a informação, a sua reclamação aqui para nós, e nós prontamente estamos aqui para passar todas essas informações para vocês. Agradecer o pessoal que está nos acompanhando, Amanda Lopes, Roberto, Amanda Ribeiro, Heitor Reis, Giliardi Nock, Galeno, Rogério Vieira, Tatiane, Francisco, Esmeralda, Vaneuza, Priscila, Natália, Dani, Janes, Fátima, Oliver Gomes, Marquinhos Menezes, Fátima Valdemar, um monte de gente. Agradecer a todos vocês e agradecer também vocês que estão compartilhando, é muito importante isso daí. Olha, a Zenai também reclamando, o povo vai trabalhar só para pagar passagem, é a opinião da Zenai. Andrezão Lira, tô indo embora da minha cidade, não dá para pagar aluguel para a prefeitura, IPTU de 300 para 2.790 e muito. Se fosse só passagem estava ótimo, coisas piores estão acontecendo, a Joane nos passando aqui. Alexandre Santos, que passou no concurso da Proguaru, não vai ser chamado? Bom, eu posso ver isso para você, quem passou. Me passa, Alexandra, que concurso que você fez e eu procuro a informação para você, tá ok? Bom, Laércio Santos, vereador do Democrata, foi 4 vereadores eleitos pelo Democrata, não foi? O Democrata disputou a eleição no segundo turno com o atual prefeito da cidade e no primeiro turno elegeu-se 4 vereadores. 4 vereadores? 4 vereadores. Romildo Santos? Romildo Santos, vereador Professor Jesus, o vereador Ramos da Padaria e eu, vereador Laércio Santos. Rapaz, foi uma briga de foice, né? Porque tinha pelo menos 8 vereadores. Quantos vereadores tinham na época disputando? Além destes, nós tínhamos o Paulo Sérgio, tínhamos o filho do R.R. Soares, né? Isso. O Daniel Soares, o Rogério Santos, então é próximo desses 8 mesmo aí que você se referiu aí num perfil de 3, 4 mil votos. Foi muito interessante. Foi um trabalho bom. Foi um belo trabalho realmente desenvolvido aí pelos vereadores do Democratas. E o candidato a prefeito deles era o deputado, né? Hoje deputado, Eli Correia Filho, que quase chegou lá, hein? Foi pouquinho, não foi, não? Por nada. Foi por nada. Bom, deixa eu destacar rapidamente aqui que o vereador, ele acabou entrando na justiça, né? Com a questão do ISS, é isso, vereador? Me conte como é que foi essa história aí. Roberto, eu sempre tive uma posição bem definida, bem delineada com relação à carga tributária da nossa cidade. Nossa cidade, ao longo desses 10 anos, vem passando por alguns aumentos, alguns ajustes, como foi a situação do IPTU, a questão de 5, 6 anos atrás, e que ainda hoje traz descontentamento para alguns guarulhenses da cidade, que a sua casa hoje vale para vender aí R$200 mil e o IPTU está lá o valor venal apontando quase 300, 350 mil reais. Então isso é uma injustiça tributária que é recorrente na cidade de Guarulhos. E a gente sabe que quando houve a disputa eleitoral para tirar, vamos dizer assim, a gestão de 16 anos conduzida pelo Partido dos Trabalhadores, a defesa foi sempre para trabalhar em uma qualidade ao bem da população, reduzindo a carga tributária, reduzindo os encargos, não simplesmente em um primeiro momento você aumentar o custo tributário da cidade. E no plano de governo, nas propostas que defendia o atual prefeito da cidade, ele sempre propagou essa situação, tanto que ele foi um dos mentores da grande briga com relação ao IPTU quando houve o aumento pelo governo Almeida na época de 2012, final de 2012. E aí, diante desta situação, chega na Câmara, em setembro do ano passado, um projeto de lei encaminhado pelo prefeito Guti, propondo alteração em diversas alíquotas do ISS, algumas das quais para 5%, mexendo inclusive na situação dos inspetores fiscais na secretaria. Eu sempre me posicionei contra esse projeto, uma que ele estava de forma errada na condução de questão tributária junto com questão de funcionalismo. Para mim, esse tipo de situação teria que ser separada. Não concordei, não concordo da forma que foi proposto o aumento do ISS, sem uma discussão com os segmentos, sem um diálogo maior.
Não dá para simplesmente a gente aceitar alguns agentes políticos que vêm atuar na cidade de Guarulhos e simplesmente propõem o aumento do ISS de 2% para 5% no momento de grande crise. Ora, eu, além de estar vereador, eu sou advogado e eu vivencio aí com diversos trabalhadores com 2, 3 anos sem obter colocação de emprego, sem facilidades. Então nós precisamos que uma cidade atraia investimento e não simplesmente você no dia da votação, como eu presenciei lá, os segmentos, por exemplo, das agências de emprego reclamando da grande dificuldade que teriam para se manter na cidade de Guarulhos. E diante desta celeuma, algumas conversas que houve com o governo, ele acabou procurando atender alguns segmentos lá e alterou o projeto de lei, encaminhando para a Câmara um segundo projeto que a gente chama de projeto substitutivo. Então, esta forma que se processou sem uma ampla discussão na Câmara, esse vereador foi obrigado a buscar na via judicial as medidas pertinentes. Não era segredo para os pares da Câmara Municipal que eu tinha feito isso. Eu propus uma medida judicial ainda antes da votação. O juiz, ele preferiu aguardar a manifestação da Câmara Municipal de Guarulhos na pessoa do presidente vereador Eduardo Soltur. Depois dessa manifestação, no último dia 16 desse mês, o juiz ele entendeu por bem acolher as minhas argumentações e proferiu a decisão final, dizendo que o projeto, da forma que se processou na questão da votação do projeto de lei do ISS e outros assuntos envolvendo o Código Tributário, inclusive, estava errado. Decisão final? Decisão final. Lógico que essa decisão na comarca é final, comporta recurso, tem a Câmara Municipal a liberdade de recorrer e terá que o processo legislativo retomar o seu curso com essa decisão. Ano tá cancelado. Tributos você não pode votar no mesmo ano, de forma que, em razão do ocorrido, se vier a ser votado novamente, só para o próximo ano. De qualquer forma, eu entendo que isso é uma vitória não minha, mas é uma vitória da cidade, que precisa ter seus representantes de olho nessas situações, e aí eu procurei, de forma estratégica no judiciário, não permitir que esse tipo de situação ocorra nesse ano de tanta dificuldade. E é esse o nosso papel e espero que essa situação venha a se manter. Isso traz um fôlego aí para as famílias de um modo geral, porque quando a gente fala de aumento de ISS, Roberto, por exemplo, para vocês que estão nos assistindo, esse projeto aumentaria o ISS para os cartórios da cidade para 5%. Eu tive a iniciativa de conversar com 2 cartórios. Sabe qual foi a fala que eles disseram para mim? No custo final, nós vamos simplesmente repassar para o consumidor. Então não adianta dizermos que é os cartórios que vão pagar, é a população. Então todo aumento de carga tributária é aquele coitado que vai lá reconhecer uma firma, transferência de um documento de carro, uma escritura, um inventário que vai ser feito no próprio cartório. Então eu acho que isso não é justo. Para viver na cidade de Guarulhos já está muito caro. Não é porque a cidade foi administrada de forma tão bagunçada, vamos dizer assim, que a gente vai passar a responsabilidade para o contribuinte. Eu disse e reafirmo, existem outras formas de você trabalhar isso, e não simplesmente como o secretário de Fazenda fez, de acabar com a arrecadação tributária do ISS por estimativa. Então isso é você abrir mão da eficiência. Precisa trabalhar contra aqueles que não contribuem, contra aqueles que sequer têm inscrição cadastral, e não simplesmente no primeiro momento do governo municipal você aumenta a carga tributária. Não dá para eu comungar desse ponto de vista, e foi aí o caminho que eu tomei, e felizmente o judiciário se posicionou a favor das minhas argumentações. Olha, a maioria aqui, viu, Sérgio, que está nos acompanhando, um pouquinho mais de lado, o pessoal que está nos acompanhando aqui, a maioria está falando sobre o aumento da tarifa de ônibus aqui, falando sobre a reclamação. Aliás, deixa eu passar aqui, o Eduardo da Silva gostaria de saber sobre vacina contra a febre amarela. Nós dos Pimentas, Marco Freire, não estamos numa área de risco, né? Não, mas ele diz, não podemos ficar ilhados. Por favor, faça menos propaganda e mais consciência dos eleitores. Ele diz que é motoboy e ele não pode escolher os
os locais onde passam os mosquitos. Bom, isso é verdade, ó, Eduardo. Foram escolhidos as UBSs que estão mais perto da Serra da Cantareira. Mesmo porque, procura por favor uma entrevista que nós fizemos com o doutor Sérgio Iglesias e doutora Graciane. Essa vacina, ela é perigosa, ela tem reações, então tem que tomar um certo cuidado. Quem não precisa tomar, é melhor não tomar. Deixar isso bem claro, porque tem reações, viu? Não é uma coisa simples, tanto que crianças não podem tomar, idosos não podem tomar, gestantes, pessoas com problemas no coração, problemas no fígado, pessoas alérgicas, tem uma série de coisas. Então, Eduardo, tem que tomar realmente muito cuidado com relação a essa vacina. O Carlão Voodoo está reclamando dos buracos na cidade. A Zenaide Gianelli está nos acompanhando aqui. A Alexandra Santos falou sobre o concurso e já nos deu a resposta. Estamos aqui para te arrumar a resposta. Com relação a Quitaúna, nós já explicamos aqui que é uma coisa um pouco mais, não é de uma hora para outra aqui. E o vereador Laércio Santos está de olho lá em todas as movimentações, né, vereador? Sim. Volta sim. quando a sessão? Quinta-feira, a partir das 14 horas, estaremos todos lá para sequenciar o ano de 2018. Aliás, iniciar, né? Iniciar o lado legislativo, porque a Câmara ela continua, né? Exato. Trabalhando normalmente aí. E quais são as suas expectativas já para esse primeiro semestre, vereador? Roberto, eu acredito que nós teremos diversos problemas a serem enfrentados, essas mudanças que vem ocorrendo no governo, essas ações, né? Essa própria questão do aumento da passagem de ônibus da forma que ocorreu, a meu juízo, de forma irregular, porque nós não podemos tratar os iguais de forma diferente, praticar duas taxas, uma você dando aumento de 13%, a outra de 3%, que representa o IPCA. O Superior Tribunal de Justiça, que é a instância máxima do Judiciário em Brasília, já se manifestou sobre situação dessa natureza, não permite. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou sobre situação dessa natureza. Não é crível que numa cidade igual Guarulhos nós tenhamos um valor de condução tão alto e diferenciado, principalmente você olhando para a capital, que passou a ser R$4. Então eu acho que nós estamos fugindo um pouco da realidade de Guarulhos e as redes sociais estão falando por si a respeito disso. Nos acompanhando a Priscila Forneres, o alemão do PSL, a Lilian Albuquerque, Luiz Carlos Peninha, um abraço ao Luiz Carlos. Ismael Lemes está dizendo boa noite, Roberto, boa noite ao vereador Dr. Laércio Sandes. Ismael Lemos. Boa noite, um abraço ao Ismael. O Vlamir Fraga, boa noite, Roberto, e um forte abraço ao Dr. Laércio, parabéns pela independência na Câmara. Obrigado, Valmir, um abraço. O Alceu Júnior está mandando um abraço para o Alceu Júnior, que é o Caveirinha, né? Nosso amigo Caveirinha. Está mandando um abraço para o vereador Laércio. Gente boa, Caveirinha. Um abraço, Caveirinha. Priscila Andrade, parabéns ao vereador Laércio Santos pela grande atuação em prol da população na Câmara Municipal. Obrigado. José Armando de Paula, parabéns, Deus te abençoe, vereador. Você merece meu respeito e admiração. Tá bem na fita, um abraço, hein? Obrigado. Não é questão de estar bem, né, Roberto? Eu procuro ser coerente. Você me conhece aí há algum tempo, você sabe que muitas das vezes me chamam de polêmico, isso e aquilo. Não, eu simplesmente trago minhas convicções e quero defendê-las. Se eu não concordo, por exemplo, que uma alíquota do ISS de 5%, porque eu sei que determinado segmento sequer recolhe imposto, eu tenho que ir atrás daquele segmento. E não simplesmente eu aumentar a carga tributária para quem já paga além do razoável. Então eu acho que nós precisamos ser mais justos nessa cidade de Guarulhos. Chega dos 16 anos de administração anterior, principalmente os últimos 8 anos da gestão do Sebastião Almeida, que a cidade se afundou em razão de que ele achava que podia tudo, e podia, só que hoje a população está pagando o pato. Rapaz, não vi mais Sebastião Almeida, cara. Esse cara fedeu ser, hein? Nossa, não sei pra onde foi. Acho que se assustou. Eita, feio. Matheus Tolentino, Alain Bisneto tá mandando um grande abraço ao grande vereador Laércio Sandes. Obrigado, Alain, um abraço. A Alexandre Custódio tá mandando um abraço para também o vereador. Grande Alexandre, um abraço. 3 minutos finais, vereador. Agradecer aqui a presença do vereador. Agradecer a Noêmia Batista nos acompanhando, Ismael Lemos. Obrigado. Também nos acompanhando aqui, um monte de gente aqui. Espera um pouquinho só aqui para
Para não falar que eu, de repente, eu não deixei a todos. Estamos nos 3 minutos finais. Os comissionados também, Roberto? Para ir lá nos programas. Ó, comissionados, o pessoal está reclamando aqui, negócio de comissionados. Tem uma entrevista com o Dr. Laércio Santos, ele esteve aqui e ele explicou exatamente todos esses pontos. Então, vamos procurar essa entrevista do Laércio Santos aqui no nosso programa, no nosso canal do YouTube, Tribuna Livre 1. E você vai encontrar essa entrevista. A Emanuele está falando que está faltando segurança em Guarulhos. A Amadeu Santos está dando boa noite para nós. A Aurélio Araújo está dando boa noite. A Alexandra Santos também nos acompanhando. Vereador, obrigado, senhor. Aceito o nosso convite. Roberto, eu que agradeço a oportunidade. A gente está aí discutindo os assuntos da cidade. Às vezes sendo chato com alguma situação, mas tenho certeza que a gente quer o melhor dessa cidade. Eu volto a dizer, estou aqui há 38 anos e quero estar muito mais anos da minha vida. Eu não estou aqui de passagem como algumas pessoas que vêm cuidar da cidade, vêm administrar a cidade e querem só colher os frutos da cidade. Eu não sou desse naipe, eu não sou desse perfil e eu acho que todos nós temos que fazer a nossa parte, colaborar com o melhor da cidade e cobrar. Eu acho que nós temos que cobrar o governo, cobrar o prefeito, cobrar os vereadores, cobrar como a gente cobra às vezes posição do Ministério Público. Então a gente fazendo desta forma a gente só vai construir uma cidade solidária e melhor para todos. Obrigado, Roberto. E o Adriano também aqui, estava grande vereador. Obrigado, Adriano. Sempre um abraço. Bem esclarecedor as explicações. Eu concordo. Ele acaba tendo uma síntese muito bacana. Obrigado, vereador. Obrigado, eu que agradeço. Pessoal, amanhã das 13h30 às 14h30 temos entrevistas aqui de novo. Nós temos a reprise do nosso programa. Depois sobe para as redes sociais. Curta a nossa página tribuna.roberto Samuel e você vai deixar ainda mais democrático esse nosso espaço. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.